Fala, gente! Acho que não tem muita dúvida do que tem que falar hoje aqui, né? Nesse vídeo do canal Tricolor. Alô, você que está com a gente aqui. Depois de São Paulo 1, Fortaleza 2 no início do Campeonato Brasileiro, tudo errado, tudo fora de lugar, lamentável resultado. Lamentável e triste, porque em algum momento da partida acho que São Paulo até poderia não ter colhido esse resultado. Mas aí não tem muito o que fazer. Tem que analisar, tentar analisar friamente as coisas e vamos lá. Primeiro é o seguinte, se todo ano eu sustento aqui a versão de que o encadeamento do Campeonato Brasileiro é importante, não vai ser dessa vez que eu vou mudar. É a mesma coisa, e por isso, não ganhar o primeiro jogo em casa pode ser fatal, dependendo da sua sequência de jogos. E o São Paulo teve o Fortaleza hoje, que não seria fácil. Flamengo, quarta-feira. Atlético Goianiense e Palmeiras. Comentários por sua conta. Então, a chance de o São Paulo começar o campeonato não vencendo nenhum dos 4 primeiros jogos é real. É muito real. Perdeu a primeira hoje, num jogo que eu acho que, se a gente fosse palpitar sem ser torcedor, o empate era um bom palpite. Era um palpite bom, que eu digo, não é bom pra gente, não. Era um bom palpite no papel, né? Não seria um erro. A vitória seria com muito custo, uma vitória grande seria mais difícil ainda. E isso nem tem nada a ver com o Carpini. O Fortaleza se tornou um adversário indigesto para o São Paulo. Ganhou esse ano, ganhou o ano passado, ganhou no ano retrasado, ganhou no outro ano. Né? Foi 2-0, 1-0, 2-1 e 2-1 hoje. Não é isso? O ano passado perdeu? Ou foi um empate 1-1? Agora me pegaram. Mas o fato é que o São Paulo não ganha do Fortaleza, no Morumbi, há 4 temporadas. Né? Isso não indica que o resultado vai ser esse, mas se você não corrige certas coisas, você não vai vencer. O São Paulo não corrigiu. Mas vamos lá. O primeiro tempo foi bom, bom mesmo. Não tem nem muito o que inventar. O maior mérito do São Paulo no primeiro tempo foi o grande mérito do Fortaleza no segundo e o grande demérito do São Paulo no segundo, que foi conseguir manter o Fortaleza longe do seu campo. Ao manter o Fortaleza longe do seu campo, o São Paulo conseguiu trocar passes dentro do campo do Fortaleza e criar chance para fazer gol. Se não fez o gol, diferentemente do que muitos dizem por aí, não é porque não criou nada. O São Paulo teve 13 chances de gol na partida, teve 13 finalizações na partida, contra 5 do Fortaleza. O Fortaleza fez 2 gols. Então faltou mais capricho mesmo. E faltou a bola entrar em alguns momentos em que o João Ricardo foi bem pra caramba. O goleiro mala, né? Gosta de uma cera, mas é bom. E teve o chute do Luciano no cantinho que ele pegou, teve o chute do Alisson que saiu mais mascado. Esse mérito do primeiro tempo desapareceu no segundo. E aí ele começa a desaparecer com o acerto do Vojvoda e termina com os erros absolutos do Carpini. O Vojvoda percebe que seu time não consegue sair e cria uma solução para ter o contra-ataque. Coloca o Moisés, coloca o Machuca, que faz um desespero ali pelo lado esquerdo do ataque. O Lucero, que era um cara que estava controlado, acaba ficando um pouco mais à vontade, porque a marcação do São Paulo precisa se dividir para acompanhar esses dois aí. E é numa dessas que ele acaba ficando livre dentro da área, faz um golaço, o Lucero, numa dessas jogadas de contra-ataque, onde o Pochettino, que era o único jogador do primeiro tempo que estava incomodando, mas não conseguia, exatamente porque o Fortaleza não chegava tanto, conseguia encontrar o cara na entrada da área, ele, enfim, ajeita o corpo e bate um golaço. Pouco tempo depois, o São Paulo tentando se reorganizar e não consegue. Eu não gosto, e tem que falar isso com cuidado para não machucar sentimentos das pessoas, da entrada do Rames do jeito que foi, no lugar do Galo, que era um cara que eu não acho que estava mal. E o Rames tirou a velocidade do time do São Paulo. Talvez a ideia fosse, vai tirar a velocidade, mas vai colocar a bola certeira, né? Só que aí não aconteceu nenhuma coisa nem outra durante uns 10 minutos. E nesse período o Fortaleza marcou 2 gols.
O São Paulo só foi se reencontrar depois que o André Silva entrou e que o Eric entrou. O Eric entrou muito bem, né? O Luciano, que estava bem no primeiro tempo, caiu de produção, saiu. Alguns dizem que ele tinha que ter saído para entrar o Rames. Pode ser porque o Galopo estava dando mobilidade para o time. Pode ser. Entre ele e o Galo. Mas não porque tivesse mal pra caramba. Era mera questão de escolha. Então eu não acho que foi um erro escolher o Galopo para sair. O erro foi, acho que, entrar o Rames naquele momento. De verdade. Talvez esperasse mais um pouco para colocá-lo. Eric, tem o William também que entrou bem. O William Gomes entrou bem. Todos eles entraram bem, mas aí o time demorou para se reorganizar ali. Quando foi achar um gol já estava com 37 minutos. E aí você tem pouco tempo de reação. O São Paulo ainda foi para cima, mas não conseguiu. E aí o João Ricardo apareceu de novo algumas vezes. Não conseguiu fazer o gol de empate, que já não seria bom do ponto de vista de classificação, porque é a mesma coisa. Você empata em casa. O jogo do Flamengo é perdível. Se a gente pegar só no frio, o jogo de hoje tinha que ser ganhável, o jogo do Flamengo é perdível, o jogo do Atlético Goianiense é empatável, e o jogo do Palmeiras é no Morumbi, mas ele, dependendo da circunstância, ele é perdível. Da última vez que São Paulo e Palmeiras jogaram, São Paulo foi bem. Foi o jogo daquela confusão da arbitragem, terminou 1-1. São Paulo poderia ter vencido a partida, né? Fez o primeiro gol, jogava melhor. Mas quem garante que isso vai acontecer no dia 29? Ainda mais agora, nesse clima que tá. Então, a gente chegou num ponto... É um ponto desgraçado pelo seguinte: o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro é o que realmente deveria importar para a temporada. Só que você já importa, entendeu? Você já importa, no caso do futebol brasileiro, do campeonato estadual, a campanha que foi irregular. E aí isso acaba pesando nas costas da preparação do time. E é por isso que o time já chega desgastado no Campeonato Brasileiro. Não devia ser assim. A gente devia entender que o estadual é um período de preparação. E que a preparação de São Paulo foi razoável. E que o restante do ano você tem que dar tempo. Mas não vai ter tempo. Não vai ter tempo e mais. Ganhou muita força a história de que o Carpini é o problema. E o Carpini ganhou um problema para a vida dele no dia que ele foi contratado pelo São Paulo. A gente sabia disso aqui. O problema de você contratar um técnico como o Carpini não é a qualidade ou não do trabalho dele. É, nos primeiros tropeços em situações importantes, vai cair nas costas da escolha do técnico novato, que nunca treinou na Série A, que nunca treinou na Libertadores e que nunca lidou com estrelas. E está acontecendo tudo isso agora. O Carpini nunca jogou na Série A, nunca teve que lidar com estrelas, nunca jogou uma Libertadores e o time estava irregular no estadual. Pronto. Não tem jeito, a torcida comprou a ideia que vem da internet. O cara também erra. Hoje ele errou demais quando ele faz as trocas. E quando ele faz a troca do Michel Araújo, poderia ter sido até pelo Wellington. Nem acho que erra nas trocas, porque o pessoal tirou os alas. Pô, o Eric foi para fazer alas. Isso aí é só. Sabe, tem muito gênio que não sabe ler jogo de futebol que fala merda na internet. Não, tirou os alas. Não. O ala é o jogador do lado. Ele tem que saber ajudar o time defensivamente e tem que produzir ofensivamente. Você pode ter dois pontas como alas. Ninguém diz que ala tem. Só no Brasil que tem essas coisas. O ala tem que ser um lateral que ataca. Não, tem que ser um jogador que faz a ala. Então, você colocar o Eric de um lado e o William Gomes do outro, no papel não está errado. Mas ajuda na construção da personagem ruim. Até porque acabou não funcionando no final. Então, não tem muito o que dizer. Esse vídeo é para dizer assim: perdeu o jogo que não podia no começo do campeonato, numa sequência muito complicada, e o São Paulo, a diretoria, vai ter que dar uma resposta. A resposta é a demissão do Carpini? Ok. Quem vem para o lugar? O Felipão tem 9 jogos para errar no São Paulo, como errou no Atlético Mineiro ano passado, para depois acertar?
Eu não sei se a torcida do São Paulo tem essa paciência. Nesses 9 jogos está incluída a Libertadores. O Mano tem 5 jogos para perder. Lembrando que com o Carpini o São Paulo perdeu o 4º jogo do ano hoje. O São Paulo tem 5 jogos para perder em sequência, como o Corinthians perdeu com o Mano Menezes. E aí tem as opções que aí o São Paulo tem que ter coragem, a coragem que não teve no começo do ano, para trazer um bom técnico de fora do Brasil para cuidar de um elenco bom. Não caia nessa de que é o melhor elenco dos últimos 20 anos, que não é. É um elenco bom. 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 Nada mais que isso. Não se iluda. Agora, é o elenco que merece um técnico e que está disputando torneios que merecem, ou mereciam desde o começo do ano, um técnico com mais estofo para encará-los. Essa é a verdade da história do Carpini. Não xingar o cara de burro, mandar o cara tomar no cu, né? Como se ele quisesse estar fazendo errado. Esse é um cara que... Eu falei outro dia essa frase, vou repetir. Você contratou o Carpini para esse ano no São Paulo? Espere um ano. É um ano, cara. É um ano para o cara conhecer esse tipo de time. É um ano para o cara saber lidar com as estrelas. É um ano, cara. É um ano. Porque ele vai sair do São Paulo, vai pegar algum time mediano aí e vai fazer alguma coisa boa acontecer. Aí você vai olhar para mim e vai dizer, mas não é o São Paulo. Pois não é. Mas no São Paulo, não tinha que ter sido ele no começo do ano. Tinha que ter saído alguma coisa que a diretoria não teve coragem de fazer. Gabriel Milito, que tá lá no Atlético Mineiro. Se bem que, pô, fiquei sabendo que o cara manda tirar celular. Isso também não dá. Isso aí também não. Daqui a pouco tá cagando tudo lá. Mas enfim, como técnico de futebol tem qualidades. Era o Zubeldia, que a gente falou. Era o Arthur Jorge, que foi parar no Botafogo. Pedro Martins, aquele que. Porque é português. Pedro Caixinha também, que toma ferro toda hora com esse Bragantino dele aí. Eu já vi defender Mancini. Para. Para. Tá tudo errado, cara. Tá tudo errado. De novo, eu vou jogar para a diretoria. Quem tem que decidir se o Carpini vai embora hoje não é a diretoria do São Paulo. A torcida está de saco cheio disso. E a torcida se encheu do Carpini porque a torcida não tem outro alvo. O Carpini é o alvo que a diretoria do São Paulo deixou. É a carniça que a diretoria do São Paulo deixou para os carniceiros, não tem outro. E ele não vai sair disso aí. Tem que esperar com ele. Então, se não dá para esperar, tem que trazer alguém. Mas tem que ser bom. Não pode ser ninguém que perca 5 jogos seguidos, nem quem tenha que esperar 9 jogos, e nem quem engana lá no Ceará. Tem que ser alguém bom. Tem alguém bom para trazer? É isso.